Olá, pessoal do Inteligência Financeira. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, trazendo aqui as dúvidas de vocês. Sei que é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com esse grupo. É o privilégio de fazer parte desse grupo, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a um vídeo Tira Dúvidas. Esse é o nosso segundo vídeo Tira Dúvidas. Quero parabenizar pelas dúvidas muito boas, as dúvidas muito pertinentes, dúvidas muito objetivas, dúvidas muito práticas. Muito bom. Então, vamos lá, vamos começar aqui fazendo o mesmo modelo que a gente fez a vez anterior. Obrigado pelos feedbacks aí também que algumas pessoas compartilharam com relação ao outro vídeo. Então, vamos lá começar. A primeira dúvida que eu tenho aqui foi do Marcelo, né? O Marcelo falou assim: investir hoje na Vitrio, preciso escolher as aplicações ou eles fazem o que eles acham que é melhor para mim? Na verdade, Marcelo, a Vitrio é uma gestora de investimentos e também uma distribuidora, né? O que é que uma gestora faz? Eles têm os fundos que eles montam, seguindo algumas estratégias que eles acham interessantes, e aí eles têm uma prateleira de produtos, produtos nos quais você escolhe de acordo com seus objetivos, de acordo com a perspectiva que você enxerga, tá? Então, você que tem que escolher o teu investimento, eles não escolhem para você. Uma vez que você escolheu qual é o melhor fundo, de acordo com o que você está buscando, aí você escolhe aquele fundo e aí eles, dentro do fundo, eles fazem o que melhor eles acham dentro daquela estratégia. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, alguns fundos que estão aqui em destaque, tá? E aí hoje eu fiz, inclusive hoje é dia 22 de abril, eu fiz um investimento com meu irmão, tá? E aí, porque ele mandou o dinheiro para a conta, eu entrei na conta dele e eu opero a conta dele para ele, tá? Então, por exemplo, um investimento, não estou recomendando esse investimento aqui porque eu não sei o que você quer, o que você precisa, tá? Vou mostrar um tipo de investimento que tem na vida. FOF Melhores Fundos é um dos investimentos, é um dos fundos. Tudo isso aqui são fundos diferentes, né? São produtos diferentes da Vitrio. Alguns são da própria Vitrio, esses que têm o selinho azul, e outros não são da Vitrio, tá? Então, existem vários produtos diferentes. Você que tem que escolher qual é o produto que você acredita que é interessante para você, tá? Eu vou mostrar, por exemplo, um produto que é da Vitrio, junto com a Empíricos, que chama FOF Melhores Fundos. O que é um FOF Melhores Fundos? Ele é um fundo que investe em outros fundos. Então, ele é um fundo que a carteira do fundo é composta por vários outros fundos. O que é um fundo de investimento, Mário? É um local onde várias pessoas se reúnem para se juntarem um certo recurso e seguir uma estratégia de investimento. Então, a Vitrio criou essa carteira, oferece aqui no site dela, na prateleira dela, e se você acha que é uma boa estratégia, eu particularmente acho que é uma boa estratégia, você vai e investe nela. Tá? Então, você pode começar a partir de R$ 1.000, e aí existe uma composição teórica, né? Como é que essa carteira do fundo é composta? Então, assim, Magno, esse é o melhor para mim? Eu não sei. Eu teria que entender sua situação atual, entender o seu estado desejado, ver o seu horizonte de tempo de investimentos e a sua necessidade de liquidez e, por exemplo, sua tolerância ao risco, né? No sentido de quanto que pode oscilar, tá? E aí, então, você que tem que escolher. Um dos que eu acho interessante é esse, de novo, isso não é recomendação, tá? Mas eu acho interessante. Foi um fundo que rendeu muito bem desde o início dele, ele completou 2 anos agora, rendeu muito bem. Ele tem uma composição muito boa em termos de diversificação da carteira, tá? E aí eu acredito que é uma excelente, que é uma alternativa legal. Então, uma dessas alternativas é esse daqui. Só que a Vitro hoje tem acho que uns 100 fundos, alguns próprios, alguns de terceiros. Então, você que tem que escolher, beleza? Só que uma vez que eu coloco dentro desse fundo, aí a Vitro escolhe o que fazer com esse dinheiro, seguindo mais ou menos essa distribuição de recursos, tá bom? Então, depois passo para o pessoal, isso ficou claro para você. A Flávia falou, investi um valor em hashtags, mas houve uma queda. Quando há essa queda, é aconselhável aplicar mais um valor para comprar com um valor menor ou esperar para ver ação no decorrer dos dias e assim não perder mais capital. Você quer carteira de investimento, o único que teve a queda foi a Hashdex. Legal, Flávio. Eu não sei qual foi o fundo da Hashdex que você investiu, mas provavelmente você investiu num fundo e o fundo ele mudou de nome, né? Existe hoje o nome verdadeiro é o NCI 20, né? Então, se eu vim aqui no site da Hashdex, deixa eu só ver se vocês estão vendo na tela certa, certo?
A Hashdex é uma gestora de investimentos, assim como a Vitro, só que a Hashdex ela tem a especialidade dela é fundos de criptomoeda, tá? Então eu vou em fundo e aí provavelmente você investiu nesse, o Hashdex 20 NCI. Como é que esse fundo é composto? Aí tem uma coisa muito importante, tá, Flávia? Que é o quê? É você entender em que você está investindo. Por que o Hashdex 20 caiu, ou o Hashdex 40, ou o Hashdex 100? Porque ele investe em criptomoedas. Como é que foi o comportamento da criptomoeda nesse período? Não tem como eu dizer se foi bom ou ruim, porque eu não posso comparar a criptomoeda com, por exemplo, as ações no Brasil. Primeiro, criptomoeda é uma coisa completamente diferente de ações, é, completamente em dólares, então eu tenho que ver como é que foi o comportamento da criptomoeda, principalmente do Bitcoin, tá? Que é a principal do mercado. Como é que foi o comportamento dele nos últimos 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, tá? E aí ver como é que foi esse comportamento e ver como é que foi o comportamento do fundo. Então eu tenho que entender o que tem dentro do fundo que dá um resultado positivo ou negativo, tá? Ele não dá um resultado, vamos dizer, de forma aleatória. Ele dá um resultado porque existe algo e vai fazer dar aquele resultado. Então, eu tenho que entender o que é que está gerando aquele resultado. Tá? Então, como eu disse, provavelmente você investiu nesse fundo, né? O fundo Hashdex 20 NCI. E você precisa entender um pouco o que é o fundo. Ó. Ele é um fundo que tem 20% do NCI, tá? Que é um índice da Hashdex, e 80% de renda fixa. O que é 80% de renda fixa? Ele basicamente tem títulos públicos. Tá? Então, você está investindo numa coisa relativamente conservadora, não tanto conservador, porque tem 20% da tua carteira em criptomoedas, isso já tem um percentual alto, mas 80% em renda fixa. Ou seja, isso aqui pode... Por que o fundo como um todo oscila? Porque essa parte de criptomoedas oscila muito. Aí ele explica aqui, ó, 20% em NCI, que é o índice da Hashdex, com a Nasdaq, 80% de renda fixa, público geral, você pode investir a partir de R$500. Tá? E ele vai mostrar aqui, ó, no mês, o fundo está subindo 0,13, no dia subiu 0,15, que foi hoje. Tá? Eu não sei qual foi o dia que você investiu. No ano, só esse ano de 2021, o fundo está subindo 23,75. E nos últimos 12 meses está subindo 62,08. Olha que coisa, assim, absurda esse crescimento, né? Porque 80% do fundo é Tesouro Selic, né? Ele é um fundo que compra Tesouro Selic, 80% dele. Quanto é que rendeu a Selic nos últimos 12 meses? Talvez uns 2%. Só esses 20% dentro do Hashdex, né, 20% de criptomoedas dentro desse fundo, fez esse dinheiro render, sei lá, 30 vezes mais do que a renda fixa, do que o Tesouro Selic, tá? Então, assim, tem que entender que esse fundo, por ter 20% de criptomoedas, ele oscila bastante. E é essa perda que você viu, você tem que ver qual foi o comportamento desse índice nos últimos X dias. Magno, como é que eu posso ver o comportamento desse fundo? Deixa eu ver se tem ele aqui, tá? No Google. NCI Index. Ó. Se eu botar NCI Index, ele vai mostrar talvez aqui, ó. Ele vai mostrar o site da Hashdex e vai direto para o índice de criptomoedas. Ó. Na última hora ele está caindo, no 24 horas ele está caindo, e nesse mês ele está caindo. Ó, tá? Nesse mês ele está caindo. Beleza? Só que em um ano ele está subindo 102 o índice. Então ele acompanha o índice. Então, assim, se caiu, aí você perguntou, Magno, eu compro mais ou compro menos? Tá? Você tem que entender, como eu falei, ó, esse fundo que você talvez comprou, deixa eu ver se ele está aqui ainda. Esse fundo que talvez você comprou é o NCI 20, né? Ele tem 80% de renda fixa e 20% de criptomoedas. Vou dar um exemplo. Se eu boto R$10.000 nele, eu vou ter 8.000 na renda fixa e R$2.000 de criptomoedas, desse índice NCI. Algumas pessoas acham que isso é muito, né? Então, não deveria ter 20% da minha carteira de criptomoedas. Se eu só tenho 10.000 e coloco 10.000 nele, eu vou ter 80% de renda fixa, título Tesouro Selic, e 20% eu vou ter de criptomoedas seguindo esse índice. Já é muito. Eu compraria mais? Talvez não, porque você já tem um percentual muito grande. Mas eu vou dar outro exemplo. Você tem 10.000, colocou 5.000 nesse fundo, você vai ter 20% desses 5.000, que no caso é R$1.000, em criptomoedas. Você vai ter R$1.000 num total de 10.000 investido em criptomoedas. Você teria 10%. Então, para definir se eu compro mais ou compro menos, você não deveria passar tanto de um percentual acima de 5% em criptomoedas.
tá? Então, seria você colocar um valor nesse fundo que a parte que está em criptomoedas represente 5% do total, tá bom? Criptomoeda realmente oscila muito, tá? Oscila bastante. Deixa eu ver se a gente consegue ver o comportamento do índice aqui, ó. Quanto foi que... Deixa eu só ver aqui se ele mostra. Se ele mostra o índice graficamente. E aí a gente vê como é que o índice se comportou. Ó, nas últimas 24 horas, ó, nos últimos 24 horas, agora eu estou gravando, são 8h20 do dia 22/4. Então, nas últimas 24 horas, ele subiu, ele caiu 7,59. Só que também no ano de 2021, ou seja, janeiro até o 22 de abril, que é o dia que eu estou gravando aqui, ele subiu 233, né? O seu giro mais do que dobrou, tá? Então, sim, ele oscila muito, tá? Ele oscila bastante, ok? Mas ele não mostra graficamente o índice aqui. Ele é um índice novo, tá? A Hashdex tinha um índice antes, mudou esse índice para agora, beleza? Então, um pouquinho aqui do que a Flávia perguntou, tá? Assim não perder mais capital, na verdade, aí entra, Flávia, entender que tipo de investimento é a criptomoeda, tá? É um investimento muito volátil, ou seja, balança muito, e aí é uma coisa que você deve pensar muito por longo prazo, né? Se você for ficar tentando especular no curto prazo, você poderia ter um ganho um bom dinheiro, mas não é tão interessante você ficar olhando todo o tempo, que você vai ver que ele oscila muito. Pode ser que tenha dia que ele caia 20%, 30%. Aí, como esse fundo que você tem 20% de criptomoeda, talvez você vai ver que um dia que caiu 4%, 5%, tá bom? Então, é interessante, como você falou, diversificar nesse fundo, no Hashdex NCI 20. Tá? Se você fez pela Vitra, está com outro nome, está com o nome antigo, eu acho que é Discovery, tá? Mas é o mesmo fundo, tá? Porque o fundo mudou de nome, beleza? Então, Magno, eu compro mais ou compro menos? Não deixe que a parte de criptomoedas represente muito mais que 5% de tudo que você tem. Então, faz o cálculo quanto que isso daria. E é fundamental entender como é que de onde vem esse resultado, né? O criptomoeda subiu muito nas 24 horas ou nos últimos 12 meses, o fundo como um todo sobe. E aí, de novo, também entender o horizonte de tempo. Criptomoeda é um investimento de alto risco com uma boa perspectiva para o longo prazo, tá? Então, depois também falar para o pessoal se ficou claro para você. O Wilson Santos perguntou, Will Santos, qual é o investimento mais rentável hoje em dia que dá para investir com risco moderado? E aí, Will, acredito que um pouco da resposta da Flávia fala sobre isso, né? Não tem como eu te falar qual é o investimento mais rentável, né? Por quê? Porque ele pode ter sido bem rentável nos últimos 12 meses, como a criptomoeda foi, né? Subiu 233% neste ano o índice, né? E aí o índice pode subir muito nos últimos 3 meses, ou 4 meses, ou no ano, como foi. Só que pode ser que a criptomoeda caia e fique um bom tempo em baixa. Você que entrou quando ela subiu muito, ela caiu, você vai dizer, mas isso é muito rentável. Mas você entrou num ponto, às vezes, muito alto e pode vir a cair, tá? Então, assim, não tem como eu te dizer o que é mais rentável hoje, tá? Se você viu a resposta que eu dei para o Marcelo, o que é que você deve buscar, né? Eu acho que você deve buscar, não é que eu acho, na verdade, né? Eu aconselho que você busque carteiras bem diversificadas, né? Que é o caso do FOF Melhores Fundos, que é ali. Você viu que ele tem um pouco de tudo, né? Ele tem um pouco de renda fixa, um pouco de títulos públicos, ele tem um pouco de bolsa, tem um pouco de multimercado. Já já eu volto lá para mostrar melhor. Então, assim, não tem como eu te dizer, ainda mais como você perguntou, né? Qual é o investimento mais rentável hoje em dia? Algumas vezes eu posso pegar algo que subiu muito e aí comprar, e aí continuar subindo e eu ganhar um bom dinheiro, mas também posso comprar algo que subiu muito e aí naquele momento que eu comprei cair. Então, por isso que é interessante, quando você está começando, você tem uma estratégia de investimentos que seja uma carteira bem diversificada. Tá? Você pode fazer através de um fundo ou você pode montar a sua própria carteira. Se você está começando, faça através do fundo, beleza? Então, assim, um risco moderado, aí você tem que entender um pouquinho sobre o que é um risco moderado. Né? O que é um risco moderado para o Will? Eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho um investimento, eu fiz um investimento ano passado, logo no começo da pandemia, que eu coloquei um valor, né? Imagina que eu coloquei R$1.000, tá? Imagina que eu coloquei 10 mil. Poucos dias depois, esse investimento virou 5 mil. Investimento em bolsa, ele tem essas oscilações maiores, né? E veio a pandemia. Então, meus 10 mil viraram 5 mil, tá? Isso para você é um investimento... Como é que você sentiria? Você colocou 10 mil e poucos dias depois virar 5, tá?
Então, você tem que se perguntar assim, peraí, se cair 5%, se cair 3%, se cair 2%, eu tenho um exemplo prático, eu recomendei um amigo investir no FOF Melhores Fundos que eu mostrei na resposta do Marcelo, e lá o valor mínimo é 1.000. Quando estava com 995, ele ficou incomodado, mas está caindo, eu falei, cara, tá quanto? Ele falou, tá 995, eu disse, cara, fala sério, você está querendo investir em algo que vai te dar um ganho, caiu R$5, né? Você está achando ruim, que caiu R$5, não é o teu jogo. Você tem que entender qual é a variação, a oscilação que você aguenta, beleza? E aí eu vou voltar aqui lá no FOF, ó. Estou aqui no FOF Melhores Fundos. Esse é um fundo que, se eu for aqui, por exemplo, na ficha técnica dele, ele vai ver que o nível de risco é médio-baixo, ó. Então seria um perfil moderado, médio para baixo, né? E aí dá uma pontuação de risco de 18, tá? E aí, como eu disse, ó, pode começar com 1.000. Ele tem uma carteira bem diversificada, e é interessante por quê? Porque, de forma geral, claro, quando tiver cenário, como aconteceu com a pandemia ano passado, em março, aquela queda muito grande, não vai ter jeito, né? Mas um fundo bem diversificado assim, de forma geral, ele vai oscilar, mas ele vai ter um bom resultado ao longo do tempo. Você está pegando um pouco de cada coisa, se você está tendo uma boa diversificação da sua carteira, tá? Então, assim, não tem como eu te dizer qual é o investimento mais rentável hoje em dia, mas tem como eu te dizer o que não fazer, que é deixar teu dinheiro todo parado no banco, todo na poupança, todo no CDB. Também não comprar, por exemplo, uma única ação que me indicaram, na bolsa, ou então uma única criptomoeda que me indicaram. Tá? Se você está começando, a sua carteira de investimentos ela tem que ser mais parecida com isso. Tá? E aí você pode fazer sua própria carteira, ou você pode comprar um fundo como esse. Tá? Então, de novo, isso aqui não é uma recomendação, porque, Mag, eu preciso entender qual é o seu estado atual, qual é o seu estado desejado, e quais são os seus objetivos, né? Como é que você está hoje, quanto que você tem de dinheiro, quanto você consegue gerar todo mês e guardar, tá? Então, só para finalizar, que o Will Santos perguntou, não tem como eu te dizer o que é mais rentável hoje em dia. Os investimentos mais rentáveis, eles vão ser investimentos de renda variável, né? Como o próprio nome fala, renda variável varia. Então, não tem como te dizer quanto vai render daqui para frente. A gente pode pegar uma história e dizer, ó, quanto rendeu no passado com um bom rendimento, tá? Mas não obrigatoriamente vai ser um excelente rendimento daqui para frente, tá bom? Depois também fala se ficou claro, tá, Will? Beleza, e a Ana Paula mandou várias perguntas bem interessantes, né? Falou assim, entendi que atualmente CDB está inviável. Assim, pergunto, seria interessante migrar o dinheiro que tenho no CDB para o Tesouro Direto? Se sim, qual? Não é que CDB está inviável, tá, Ana Paula? Não sei se o vídeo passado eu me expressei realmente muito bem para te ajudar a ter muita clareza com isso, tá? Não é que está inviável. Eu tenho que saber qual é a rentabilidade do CDB, ou seja, quanto que o CDB me paga, vamos dizer, de lucro. Eu botei lá R$1.000, quanto o CDB vai me pagar, tá? O CDB, eu queria que você anotasse isso. O CDB é um investimento de renda fixa, tá? E como todo investimento de renda fixa, existem dois tipos, né? Os pré-fixados e os pós-fixados. Qual o problema que está acontecendo com o CDB hoje, né? Com os fundos, desculpa, com os investimentos de renda fixa hoje? Eles estão rendendo algo muito próximo à taxa DI. Eu acho que eu mostrei isso na aula passada, no vídeo passado, né? E estou trazendo aqui de novo. Então, por que ficou inviável, como você colocou, né? A taxa DI, que é o quanto que rende o teu dinheiro no CDB, ela está muito baixa hoje. Né? Então, por exemplo, a taxa DI hoje é 2,65. Como eu disse, hoje é dia 22/4. Beleza. Quanto é que está a inflação hoje? Aí o problema é que o CDI hoje rende muito abaixo da inflação. Estou entrando no site do Banco Central para mostrar para vocês. Então, por exemplo, se eu comprar um CDB que rende 100% do CDI, né, hoje, 100% do CDI ele rende igual a essa taxa aqui. Então, 100% do CDI seria 2,65. Se eu for no site do Banco Central e for mostrar a inflação para você, a inflação nos últimos 12 meses está acumulada em 6,2. Tá? Aqui, ó, 6,10. Tá? Então, o que acontece? Se eu investir no CDB pós-fixado, que me paga 100% do CDI, né, que me paga os 2,65, vai render abaixo disso. Então, eu disse assim, eu vou pegar um CDB que paga 200% do CDI, ou seja, ele vai te dar o dobro do CDI, ele ainda vai estar abaixo disso. Então, você deveria procurar CDBs pré-fixados com uma taxa acima da inflação. Tá? Então, a inflação dos últimos 12 meses foi 6,10. Qual a perspectiva de inflação para os próximos 12? Está mais ou menos 7 alguma coisa, se eu não me engano.
tá? Ou até tem uma perspectiva de aumentar a inflação aqui no Brasil, então acima de 7. Aí então eu teria que pegar um CDB que rendesse acima de 7. Então você acharia isso no CDB pré-fixado. Então assim, quando você for conversar com o seu assessor no banco, você diz, fulano, tem algum CDB pré-fixado que rende mais do que a inflação dos últimos 12 meses, ou a inflação projetada? Ele tem ou não tem, beleza? Então não é que esteja inviável, a questão é saber escolher, tá? Então, de novo, ó, o CDB, ele rende com base nessa taxa, tá? 2,65. Quando você ouvir falar, rende 100% do CDI, rende 100% dessa taxa, ou, desculpa, rende igual essa taxa. Tudo que rende abaixo de 100% do CDI rende abaixo dessa taxa, e tudo que rende acima de 100% do CDI rende acima dessa taxa. Como assim, Magno? Rendeu 120% do CDI, você vai pegar essa taxa e multiplicar por 1,2. Ah, rende 150% do CDI, você vai pegar essa taxa e multiplicar por 1,5. Beleza? Então é assim que a gente, assim, de forma simplificada, que a gente calcula a rentabilidade de um CDB com base no CDI, tá? Então, de novo, não é que esteja inviável, é porque hoje o CDI rende muito pouco abaixo da inflação. Aí você perguntou sobre os títulos públicos, né? Sobre o Tesouro Direto. Eu vou entrar aqui no site, ó, tudo estou fazendo no site, no Google, tá? Você vem aqui, ó, em títulos, preços e taxas, e aí você vai encontrar como é que está o mercado de título público hoje, vamos dizer assim, né? Que todo dia ele negocia, todo dia ele negocia, todo dia ele negocia. Então, tem que saber como é que está hoje. Então, só esperando abrir aqui para mostrar para você. Então, da mesma forma que o CDI hoje rende abaixo da inflação, a taxa Selic, que remunera o Tesouro Selic, que é aquele produto do Tesouro Direto mais conhecido, também está abaixo da inflação. Então, assim, eu vou tirar do CDB e vou para o Tesouro Selic, não fez nada. Você talvez tenha feito a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, Tesouro Selic, 2024, ele vai me pagar Selic mais 0,22. Se eu botar no site do Banco Central, quanto é que está a Selic? 2,75. Quanto é que está a inflação? 6,10. Então, mais de 2 vezes. Então, se eu estou investindo num título que é ligado à Selic, eu não vou ganhar dinheiro. Você deveria, caso você queira sair do CDB para ir para um tesouro direto que rende mais, você teria que procurar um desses tesouros, chama tesouro IPCA+. Por quê, Mário? Porque eles rendem a inflação, que é medida pelo IPCA. Essa inflação aqui, ó, é medida pelo IPCA, mais uma taxa. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses, a inflação acumulada foi 6,1. E esse título, Tesouro IPCA+, ele paga a inflação mais 3,66, ou seja, ele paga 6,1 mais 3,66. Então, ele ficaria 6,1 mais 3,66 dá 9,76, né? Então, rendeu bem acima do CDB, que rende de lá 2,65, do Tesouro Selic, que também rende 2,75, beleza? Então, assim, os títulos públicos, se for o Tesouro IPCA+, vai valer a pena, né? Vai render mais do que o Tesouro Selic, tá? Só tem que ter um cuidado que o preço, esse título, quando você compra, você está pagando um preço por ele. Eu acho que eu falei isso no vídeo passado, você está pagando para comprar ele. Esse preço fica oscilando. Se você for pesar dinheiro no curto prazo, você for vender o título para o governo, lá, até pelo próprio site do Banco Central, esse valor pode estar menor. E aí você pode ter perdido um certo dinheiro. Então, não tem como eu chegar e dizer faz isso ou faz aquilo sem entender a sua real necessidade, tá? Sem entender, assim, parar para sentar com você, entender o que você quer, analisar, fazer um estado desejado, criar um plano de investimentos, criar um planejamento, assim, de uma visão de curto, médio e longo prazo para você, e aí você entender, Magno, dá para ter isso aqui assim, dá para ter aquilo outro, tá? E a gente cria essa estratégia, beleza? Então, aí, Tesouro Direto, se sim, de novo, o CDB não é que ele esteja inviável, você tem que buscar um CDB que rende acima da inflação, tá? E aí, se for para o Tesouro Direto, você também tem que buscar algum que rende acima da inflação. Qual é o que rende acima da inflação hoje? Tesouro IPCA+, tá? A Ana Paula perguntou assim, ó, quanto ao investimento em ações, acham que seria melhor investir em muitas ou poucas ações, né? Depende do que é muito ou pouco para você, né? Uma ação é muito pouca, 2 ações é muito pouca, 3 ações é muito pouco, né? Então, assim, se recomenda, né, e aí por estudos técnicos, né, quantitativos, que você tenha umas 12 ações, pelo menos, né? Umas 12 ações para que você não tenha nenhuma posição muito grande em nenhuma ação. Tem um professor, que ele é um melhor professor, um dos melhores professores de finanças do mundo, da área dele, né, que é Valuation. E o que é Valuation, Mike? É exatamente a competência, vamos dizer assim, a área das finanças
e analisa o valor das empresas, né? E esse professor, ele é indiano, mora nos Estados Unidos, ele é o melhor do mundo, né, na área. Ele basicamente foi ele que inventou isso, né? E aí ele fala que assim, a carteira pessoal dele não tem nenhuma ação que tenha mais 10% da carteira dele. Então, no mínimo, a carteira dele teria 10 ações. Tá? Então, se 10 ações para você for pouco, ou for muito, eu não tenho, assim, eu não sei. Mas estou falando que 10 ações é um número mínimo que você deveria ter, né? No mínimo. Tá? Então, não quer dizer que ele também só tem 10, ele tem mais. Se a gente for pegar os melhores fundos de ações do Brasil, eles chegam a ter de 20 a 30 ações. Tá? Então, Magno, o que é melhor? É você ter uma diversificação de pelo menos 12 ações de setores diferentes. Então, eu entendo como é que está o ciclo da economia, os próximos 12, 24 e 36 meses, por exemplo, o que é que eu acredito que vai acontecer com aqueles setores, qual é a melhor empresa de cada setor, e aí eu vou buscando, aí eu vou estudar aquela empresa para entender se a empresa é boa dentro de um setor que é positivo e se a economia do Brasil, por exemplo, tem uma boa perspectiva de crescimento. Isso tudo vai criar um contexto que é interessante você montar uma carteira com ações de setores diferentes e são setores diferentes. Eu vou até mostrar aqui uma coisa interessante. Tá? Existe um fundo aqui no Brasil que chama Real Valor. Tá? Ele tem sido, nos últimos, acho que é Real Valor. Deixa eu ver se é Real Valor. Não, é Real, acho que é Real Investor, desculpa. Rapidinho. Real Investor FI, ele é um fundo de ações, tá? E ele tem sido um dos melhores fundos dos últimos 2, 3 anos, tá? No último ano ele não ganhou, mas nos anos anteriores ele tinha ganho. E que é o site de uma gestora, né? Esse cara é o gestor do fundo, né? Ele é um cara que escolhe as ações, monta a carteira do fundo e investe, tá? Esse dinheiro, se eu quiser colocar dinheiro lá, eu posso colocar, tá? Ele vai pegar meu dinheiro, ele montou uma estratégia de uma carteira e aí ele vai tentando ter um ganho acima do Ibovespa, tá? E aí, se eu botar aqui, ó, Fundo Real Investor, ele vai mostrar o que a gente chama de lâmina, ó, relatório de gestão, tá? Eu vou clicar aqui em relatório de gestão, e ele vai mostrar aqui, ó, o resultado que o fundo deu, que está em azul, quanto que foi acima do Ibovespa, né? Tá aqui o resultado da pandemia, ele caiu bem muito, né? Mas já recuperou muito, e aí quanto que ele subiu, tá? Então, olha que interessante, aqui eu consigo ver todo o resultado do fundo, tá? Por exemplo, quanto é que o fundo acumulou desde o início? Ó, deixa eu ver se consigo te mostrar. É o retorno do fundo, ó, nos últimos, desde o início do fundo, 29 de 2 de 2012, né? O fundo subiu 309%. O seu dinheiro estaria multiplicado 3 vezes. O Ibovespa subiu 77%, tá? Não é um fundo tão antigo, tem fundos bem mais antigos. Mas olha que interessante, ó, quantos setores da economia ele opera, né? Então, acho que até mostrei isso no vídeo anterior, não lembro. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, uns 13 ou 14, pelo menos, né? São 14 setores. Só que ele pode ter 2, 3 ações no mesmo setor. Então, assim, como tem bastante ações, normalmente, as carteiras dos bons fundos, tá? Mas também tem muitas ações para te atrapalhar a acompanhar, tá? Eu acho que pelo menos 12 é um número interessante, ok? Estou pensando em investir na Bolsa 50% Brasil e 50% Estados Unidos. Vocês concordam com essa visão? Aí, Ana Paula, eu particularmente concordo, tá? Eu concordo com a gente ter uma boa parte em dólares, né? Dolarizado. Só que você tem que entender qual é a sua necessidade de liquidez, né? Investir em bolsa quer dizer que a gente tem que abrir mão, por exemplo, de querer ter um ganho certo, né? Então, por exemplo, como eu falei no começo do vídeo, eu investi no fundo, eu botei, por exemplo, eu botei 10 virou 5, né? E esse dinheiro, se eu precisasse dele no curto prazo, né, para comprar algo, para pagar as minhas contas, eu teria perdido, tá? Então, assim, primeiro é entender, essa grana que eu tenho é uma grana que está acumulada ou uma grana que é um dinheiro que eu tenho para pagar as minhas contas no final do mês? Ou então o dinheiro que eu tenho que pagar uma obrigação daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Então, eu tenho que entender o dinheiro certo que vai para a bolsa, né, que é o dinheiro de longo prazo. Porque pode ter oscilações muito grandes a qualquer momento. Qualquer momento pode acontecer, sei lá, uma pandemia, uma guerra, um impeachment, o que seja. Várias coisas podem acontecer no prazo, sei lá, de 3 meses, 6 meses, um ano, tá? E aí você acabar tendo uma grande oscilação do teu dinheiro. E aí ainda mais no dólar, né? Pode acontecer que o dólar realmente, vamos dizer que o dólar hipoteticamente esteja caro, e aí o dólar cai e você, caraca, eu perdi dinheiro, eu preciso dessa grana.
Então, eu particularmente gosto de investimentos em dolarizados. A minha carteira de ações, a maior parte hoje é dolarizada, tá? Em ações nos Estados Unidos. Por questões de risco-retorno, né? Eu vejo que a economia americana vai crescer mais do que a nossa, é mais segura do que a nossa, tá? Tem uma saúde melhor do que a nossa, então o risco-retorno é melhor, e uma forma de proteger meu patrimônio da inflação no Brasil é também dolarizado. Então, eu particularmente gosto, não sei se 50-50 é o adequado para você, tá? Mas no mínimo aí uns 20% em ações nos Estados Unidos, tá? Não vou dizer no mínimo, tá? Mas o que se recomenda de forma... Algumas pessoas recomendam que você tenha pelo menos 5%. Eu acho 20% um número legal para ter, tá? Então, assim, 50-50 seria bom, mas eu não sei a sua necessidade desse dinheiro, quanto dos seus gastos é em dólar, tá? Mas, sim, é interessante ter real e dólar. E aí, de quanto em quanto tempo, acham que devo reavaliar minhas ações na Bolsa? Aí, Ana Paula, suas perguntas muito boas, tá? Realmente perguntas muito boas. Aí tem que entender o seguinte, né? Você quer comprar suas próprias ações, né? Magno, eu quero escolher as minhas próprias ações e a gente chama isso vou fazer o stock pick, né? Eu vou escolher as ações. Então você pode escolher suas ações e você pode investir por meio de um fundo, tá? Aí você tem que definir, eu vou escolher minhas ações, fazer uma gestão ativa eu mesmo, e aí eu vou fazer esse stock pick, né? Eu vou analisar as empresas ou eu vou comprar fundos, né? E os fundos fazem isso. Se você vai comprar o fundo, ele automaticamente ele vai fazer isso por você. Ele vai ter lá 20 e poucas ações, ele vende uma, compra outra, vende outra, vai comprando, vai trocando a carteira, diminui a posição naquela ação, aumenta a posição naquela ação. Então, ele pode fazer muita coisa, tá? Isso se você delegar para um fundo fazer para você, tá? Eu, particularmente, se você está começando, tem pouco dinheiro, tem pouco conhecimento, faça isso, tá? Coloque no fundo. Por outro lado, se você vai comprar suas próprias ações, e aí, de quanto tempo você deve fazer isso? Normalmente, se recomenda que você rebalanceie a carteira de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, tá? Uma carteira pequena, tá? Mas não quer dizer que você vá mexer nas suas ações uma vez por ano. O que é rebalancear a carteira? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenho 10 mil reais. Aí eu decidi ter metade em renda fixa, ter 3 mil em bolsa, tá? Então, 5 com 3, 8. Ter 2 mil reais em fundos multimercados, tá? Que são outros tipos de investimentos. Aí vamos dizer que no final do ano, esses 3 mil da Bolsa viraram 5 mil, né? Então, saiu de 3 para 5. Os fundos multimercados saiu de 2 para 3 e a renda fixa não subiu quase nada. O que é o rebalanceamento da carteira? É eu pegar esse ganho que eu tive nas ações no multimercado, vender e comprar mais renda fixa. Por quê? Porque você está realizando o lucro, colocando o lucro no bolso. Então, você está tendo um ganho de verdade. Tá? Enquanto você está lá na bolsa dos multimercados, você está só especulando, esse dinheiro não está no teu bolso. Então, algumas pessoas recomendam que você rebalanceie a carteira uma vez por ano, tá? Uma vez por ano, a cada 6 meses, tá? Mas tem que entender que uma vez que você comprou suas ações, você pode ter comprado a ação de uma empresa que teve um problema muito grave. Montou sua carteira com 10 ações ou com, sei lá, com 12 ações, e uma dessas empresas teve um aspecto muito grave. Por exemplo, aconteceu lá com a JBS naquela época, né? Aconteceu com a JBS. E a JBS ficou cheia de problema. Quanto tempo eu tenho que mudar? Caraca, eu estou comprado JBS. BR Foods teve um problema, eu estava comprado em BR Foods, por exemplo. Você tem que atuar naquele momento. Assim, será que a empresa vai melhorar? Será que esse problema vai passar? Será que a empresa não vai quebrar? Será que a gestão da empresa vai melhorar? Continua confiável, tá? Então, se você quiser fazer uma gestão ativa, você comprar suas próprias ações, você deveria acompanhar mais, tá? Acompanhar os resultados são trimestrais, tá? Sai normalmente em abril, aí, ó, janeiro, fevereiro e março, aí sai em abril. Aí maio, junho, julho, aí sai em agosto. Então, sempre sai um mês depois do fechamento do trimestre. Você deveria acompanhar os resultados das empresas, ver se ele deu um bom resultado, ver se a empresa continua boa para ser investível, né? Se a empresa é investível, continua boa para você investir, e aí você mantém ou tira, tá? Mas as ações que você tem, não dá para te dizer de quanto em quanto tempo, que a empresa pode mudar algo, pode ter uma mudança positiva ou negativa na empresa, e aí você pode vender ou comprar mais, tá bom? Mas muito boas suas perguntas, Ana Paula, as perguntas anteriores muito boas também. Fico muito feliz por estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de conhecimento.
está fazendo principalmente parte desse grupo aqui, tão seleto de pessoas que estão desenvolvendo sua inteligência financeira. Tá o meu nome, mas eu não sei se eu me apresentei direito, eu sou Magno Pimentel, sou especialista em investimentos e trabalho com, eu já mandei no vídeo anterior, se não conhecer um pouco melhor, trabalho aí com a parte muito, trabalho aí com a parte muito focada na parte de investimentos mesmo, né, assim. Então, consigo te ajudar muito bem com isso, tá? Então, pode mandar essas perguntas mais técnicas, essas dúvidas mais complexas, que a gente vai tratando isso aqui, tá? Mas, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com as perguntas, realmente foram muito boas, tá? E aí, continue mandando, quando o grupo abrir lá, o pessoal está passando para a gente aqui, e eu agradeço a oportunidade mais uma vez, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. E aí, qualquer coisa, segue no meu Instagram, é Magno Pimentel _. Beleza? Acho que eu não falei no vídeo anterior, mas é Magno Pimentel _, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, até o próximo vídeo. Valeu!